quero convidar os irmãos para a gente ler o livro do Apocalipse, no capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1, versículo de número 1 até o 3. O texto sagrado diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A igreja pode sentar. Obrigado. Amados, nós temos um texto aqui que fala sobre uma revelação que Deus, através do seu Filho Jesus, notificou a João. E ele mandou isto, pelo seu anjo. Aqui a gente vê como a hierarquia dos céus ela é organizada, as coisas de Deus é organizada, porque Deus, ele traz aqui essa revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Eu vê aqui a organização do céu, a hierarquia de Deus. Primeiro, Deus fala para seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus manda que o anjo venha e notifique a João. E João a igreja. Que organização, Ninguém passando na frente de ninguém, tudo vindo na sequência. Isso é muito importante. Às vezes acontece confusão na política, na empresa, em casa e na igreja, porque não se respeita as hierarquias. E a gente precisa aprender e procurar entender o que é hierarquia. Os poderes que existem devem ser respeitados. Então, eu não posso jamais, passar na frente de alguém que está sob o meu comando, a quem eu sou sujeito, e ir a outra. Não, é tudo na sequência. Então, aqui, vou me dar uma explicação. Aqui tem os membros, os dirigentes de grupo, tem os obreiros, de modo geral, e tem o presbítero e o pastor. Então, a pessoa tem um problema no órgão, ela não deve pular e dizer ao pastor. Ela também não pode pular e dizer ao presbítero. Ela tem que ir até o seu dirigente. Entendeu? Que se a pessoa vier até o pastor ou até o presbítero, já está errando.
Está rompendo e quebrando a hierarquia, está desrespeitando a hierarquia que foi constituída por Deus. Então, tudo tem a sua sequência. Agora, é claro, se rompe isso quando se há abuso de autoridade, aí tem que se buscar a lei maior. Mas, do contrário, tem que se respeitar a hierarquia. Estou explicando para que a gente possa chegar onde eu quero trazer para vocês hoje a ministração. Aí a gente tem que explicar todos os versículos que a gente lê. Por isso que dentro da eclesiologia teológica, quando a gente vai ministrar uma palavra, para vocês que são alunos do curso, a gente não pode ler 20 versículos, porque a gente vai ter que explanar todos eles. Todos eles. Então, tem que se ler e tem que se explicar aquilo que leu e aplicar à vida, né, das pessoas. Então, aqui a gente vê também o Senhor dizendo que, no versículo 2, o qual testificou a palavra de Deus, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto, né? Que é João, fazendo valer aquilo que Deus, através de Jesus e do seu anjo, falou para ele. E agora vem o versículo de número 3, que é o ponto que eu quero chegar para a gente caminhar um pouco dentro da Bíblia. Versículo número 3. Bem-aventurado aquele que o quê? Ó. E os que? A palavra desta profecia. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é relacionado a um gozo que nenhuma alegria na terra pode se comparar. Por mais feliz que uma pessoa seja na terra, ela nunca sentirá a alegria de ser bem-aventurada. Porque as coisas da terra são efêmeras, ou seja, as coisas da terra são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. É por isso que ele está dizendo que é bem-aventurado ou bem-aventuranças, que quer dizer que é uma alegria que só pode ser produzida por algo que vem de Deus, não por algo da terra, só por algo que vem de cima. Então, nesta noite, a tua alma, você nem sabe disso, mas você está sendo bem-aventurado. Por quê? Porque a tua alma está recebendo algo que homem nenhum pode te dar. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o verdadeiro alimento da alma. O homem tenta preencher a sua alma com cachaça, com uísque, com droga, com prostituição, com muitas coisas desse mundo, e ele continua vazio. Continua vazio, ele nunca se enche. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, é o suficiente. A prova disso é que nós estamos aqui, porque quem éramos nós? Nós vivíamos na prática do pecado, mas um dia nós fomos alimentados por esta palavra, que nos saciou ao ponto da gente não desejar mais as coisas lá de fora e ficar aqui todo dia, o tempo todo, se dedicando a esta palavra, porque não tem alimento melhor do que esta palavra. E eu gosto, porque nós somos sustentados pela palavra. E aqui, quando ele diz bem-aventurado aquele que lê, vê bem, é mais do que feliz aquele que lê a palavra de Deus. Aí alguém diz, mas eu não sei ler. Mas Jesus não esqueceu de você. Ele disse também, e aquele que ouve. Não escapa a ninguém, aquele que ouve. Aquele que ouve. E hoje em dia, ninguém pode assim, dizer assim, eu não tenho acesso à palavra de Deus, eu não sei o que é, nem sei como é a palavra de Deus. Porque até uma pessoa que não vê para ler e não escuta, ela pode estudar com braille, que é a leitura através das mãos, que os cegos usam. Vê bem. Até isso Deus deu sabedoria para que o homem pudesse já ter a Bíblia em braille. E coloca a mãozinha e vai lendo com o dedo assim.
Ele entende. Então, bem-aventurado também. Amém. Então, entende isso. Toda vez que você ouve essa palavra, você é bem-aventurado. E não é à toa que o Senhor diz isto aqui no último livro da Bíblia Sagrada e no primeiro capítulo do livro da revelação das últimas coisas que hão de acontecer, que é Apocalipse. Porque desde os primórdios, desde lá de Noé, né, de Adão, de Noé, de Abraão, desde os primórdios, que o homem ele vem vivendo pela palavra de Deus. E toda vez que ele rejeitou esta palavra, ele se perdeu, ele sofreu grandes prejuízos. Não é à toa que desde lá do Éden, por não ter dado ouvido e praticado a palavra de Deus, Adão e Eva perderam o que? Um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter, que é o que? De viver no paraíso e de ter domínio sobre todas as coisas. Só por não ter colocado em prática a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra, mas não colocaram em prática. Então não basta só ouvir. Ela vai promover em você uma alegria inexplicável se você ouvir e colocar em prática. Glória a Deus. Certo? Porque o Senhor disse uma certa vez lá em Lucas 6, o Evangelho, Lucas 6 e 47. O texto sagrado diz assim, eu vou ler o 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha, Deus, Ele faz questão que você não só venha à igreja, não só acredite, mas que você faça o que Ele está mandando pela sua palavra. Aí Ele está dizendo aqui, tem muitas pessoas que me chamam de Senhor, Senhor, meu Deus, eu sou crente, eu sou evangélico, eu estou na igreja, eu exerço um cargo, eu faço parte do ministério, mas não vive a palavra, não vive. E aí, a gente vê aqui o que o Senhor está querendo entregar para nós nessa noite. Ele diz assim no 47: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as o quê? E as o quê? Ele está dizendo, e as coloca em prática. Observar quer dizer, coloca em prática. Ele está dizendo, qualquer pessoa que vier a mim, que escuta a minha palavra e as observa, aí você vê aqui, e as observa e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí, vamos lá, 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem. Por quê? Toda casa, porque a nossa vida ela é semelhante a uma casa. Nós somos uma casa. E esta casa, toda casa, para estar bem segura, ela tem que ter um firme alicerce, não é verdade? Amém. E um bom edificador, ele vai cavar o mais profundo que ele puder, porque quanto mais profundo for o alicerce, mais segura vai ser a casa. Quando eles vão construir um edifício, eles trazem um instrumento chamado bate-estaca. E vem aqueles carros gigantescos com aqueles pesos gigantescos, e eles vão fincando na terra aquelas barras de ferro. E aquelas barras de ferro, aquela parte de ferro vai batendo e enfiando aquelas barras de ferro, e elas vão descendo, para que o edifício, quando ele for construído, ele esteja bem firmado e nada o possa derrubar, o vento, o terremoto, para que ele possa se firmar. A gente vê que quando vai se construir aquela ponte que passa de Itapissuma para Itamaracá, as pontes, todas as pontes que você vê sobre o mar, sobre os rios, né? Eles vêm, aí colocam aquele material que vai batendo, aí quando desce aquele cano redondo bem grande, né? Cubo redondo, desce, aí eles tiram toda a areia de dentro do cubo e tiram também toda a água que está dentro do cubo
e joga ali concreto, ferro, vai colocando até chegar em cima para poder firmar uma ponte. Então, toda casa ela tem que ter um firme alicerce. Aí ele está dizendo, olha, eu comparo a pessoa que ouve a minha palavra e coloca em prática a um homem que edificou, né? Aí ele faz, assemelhado é o homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Aí ele diz agora, e pôs os alicerces sobre rocha. Sobre rocha. Então vamos lá. E pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde o quê? Porque estava o quê? Sobre. Então vê bem, você tem que estar dando uma explicação espiritual, só vai entender. Ele está pegando coisas normais, coisas naturais, coisas do dia a dia, para explicar algo espiritual. Ele está dizendo aqui que uma casa ela tem que estar bem firmada sobre uma rocha, para poder resistir quando vier o quê? As enchentes, as tempestades. E a gente sabe que as tempestades não brincam em serviço. Não brinca. Quando ela bate para derrubar. Então aqui ele está dizendo, olha, se essa casa for alicerçada profundamente e em cima de uma rocha, vai vir a enchente, vai vir a tempestade, vai bater, né, sobre aquela casa, mas não vai derrubar. Essa rocha aqui é símbolo de Jesus, porque ele é a rocha, entendeu? Quando ele diz ali assim, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali, pedra do grego ali, é rocha, tá? E a gente vê que tem Petros, que é Pedro, que é fragmento da rocha. Pedro é uma pedrinha pequena e Jesus é a pedra grande, que é chamado também na Bíblia de a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Entende bem, para você entender. Quando ele fala de que ele edificou sobre a casa do Gabriel, que estava edificada sobre a rocha, ele está dizendo que esta casa, que somos nós, né, temos que estar bem alicerçado. Sobre o quê? Sobre a rocha. Quem é a rocha? Então temos que estar bem alicerçado em Cristo. E o que é estar bem alicerçado em Cristo? É quando eu desço profundamente e procuro conhecer, entender e procurar fazer aquilo que Ele está me mandando. Entende bem? Então eu estou me alicerçando em Cristo, eu estou descendo dentro dele, eu estou procurando me fortificar nele. Entende bem? E aí a gente precisa fazer isso sempre, para que a gente não venha cair. Por quê? A tempestade vai vir. E quando a tempestade vir, ela vai bater sobre a nossa casa, nossa vida. E a gente precisa estar o quê? Fortalecido, bem alicerçado e sobre essa rocha que é Cristo. É por isso que muitas casas desabam e caem e você não vê mais. Só as ruínas. Que ruínas são essas? O boato, soubesse? Fulano caiu, ciclano se desviou, está na bagaceira, desabou. Por que desabou? Porque não estava alicerçada sobre uma rocha. Aleluia! Quando você está alicerçado sobre esta rocha, aleluia, nada te derruba, nada te abala, nada te faz tremer ou vencer você, não. Porque a rocha que é Jesus, ela tem poder para te manter de pé. Aleluia!
Porque nós somos templo e morada do... Agora entende bem, nós somos uma casa e devemos nos firmar, como já falamos anteriormente, na rocha, para poder suportar o que está por vir. Porque vai vir, não tem como escapar. Agora, se você não se firma na rocha, possivelmente você está firmado sobre a areia. E a areia simboliza algo que não tem substância, não tem firmeza. Porque até a água, qualquer água quando vem, a água ela muda a areia para vários lugares. E se a tua cara está sobre a areia, você não vai ficar de pé. Então é isso que Deus está dizendo nesta noite. Olha, tu estás firmando a tua casa sobre a areia. Então se tu estás firmado sobre a areia, tu não vai permanecer aqui na igreja. Tu não vai permanecer na minha presença. Eu não vou poder te sujeitar, porque foi tu que não te firmaste sobre mim. Mas nesta noite Deus está dizendo, ei, firma a tua casa, edifica a tua casa, alicerça a tua casa sobre mim, que sou a tua rocha. Aí sim tu vai poder ficar de pé em toda e qualquer situação, por pior que ela seja. Tu vai vencer, vai passar o vendaval, vai passar a tempestade, vai passar a enchente, vai bater na tua cara, tu até vai sentir, mas tu não vai cair. Então é bem-aventurado aquele que ouve a palavra. Aleluia. É bem-aventurado. E eu tenho visto muitas pessoas que estão na igreja e que sua casa está sobre a areia. Quando eu vejo que essas pessoas, elas não oram. Não oram. A oração é a respiração da alma. Se você não ora, a tua alma está sem respiração, está morrendo. Você está sendo sufocado. E logo, logo, você vai perder o sentido de viver, de adorar, de servir, porque você não está orando. A oração é como um jardim que você planta, mas não pode dar hora. Tem que aguardar, brotar, crescer, florescer e frutificar. Tem um tempo para cada coisa. Não se pode orar e exigir que se aconteça de imediato. Então a gente precisa estar atento. Jesus está falando, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Só esta profecia aqui, tá? Você pode ler qualquer livro, isso não vai te fazer bem-aventurado. Só esta daqui, a profecia bíblica de Cristo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E o que? Não basta só ouvir, tem que guardar. Amém. Glória a Deus. Tem que guardar. E guardam as coisas que nela estão escritas. Aí ele faz, porque o tempo está. Então, veja bem, a gente viu o exemplo de pessoas que nos ensina como guardar e por que guardar e aonde guardar. Aonde eu devo guardar a palavra desta profecia? É Salmo de número 119. Salmo de número 119, verso de número 9. O texto sagrado diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Caminho é vida, pensamentos, observando conforme a tua palavra. Então, se você quer ter uma vida segura, de sucesso, você vai ter que viver segundo a palavra de Deus, porque é a palavra que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. E você fazendo certo, você vai ser bem sucedido e bem-aventurado e vai alcançar o objetivo que Deus tem para você. E aí a gente vê ele dizendo mais aqui, verso 10: de todo o meu coração que busquei, não me deixes desviar dos teus o quê? Mandamento. Que é palavra. Mandamento é sinônimo de palavra. Então ele está dizendo, de todo o meu coração eu te busquei, não me deixe desviar. Veja bem, o salmista está reconhecendo que mesmo ele buscando, ele ainda é fraco.
Porque ele está dizendo, eu que busquei de todo o meu coração. Mas não me deixa desviar, não. Que quer dizer que por mais que a gente busque, por mais sincero que a gente seja, a gente pode errar a qualquer momento. Pode falhar a qualquer momento. Mas aí ele diz, não me deixa desviar, não. Me segura, me sustenta, me mantém na tua presença. É isso que a gente precisa fazer. É pedir a Deus aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que a gente não vive. Ninguém tem nada de si mesmo. Tudo que alguém tem é porque foi dado por outro. A gente nasce sem saber de nada e vai aprendendo no decorrer do tempo. Então, se eu estou aqui hoje pregando, não nasci pregando, mas um dia eu pedi para pregar. E hoje está aqui o resultado da minha oração. Não é diferente de você. O que é que você quer da parte de Deus? O que é que você quer? Deus pode fazer acontecer. Glória a Deus. Basta você crer e seguir segundo a palavra desta profecia e tu serás bem-aventurado. Mas conferir naquilo que estás para fazer segundo a palavra de Deus. Ainda seguindo a palavra, vai lá no verso 11. Aonde devemos guardar a palavra para a gente ser bem-aventurado e bem-sucedido? Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para o quê? Não pegar contra ti. Então o segredo é você pegar ela e guardar no seu coração. No seu coração. Uma vez um amigo me chegou e disse assim: olha, o pastor disse que eu tinha que andar com a Bíblia na mão para onde eu fosse. Para onde eu fosse eu tinha que andar com a Bíblia na mão. Eu digo, está errado. Você não tem que andar com ela na mão. Você tem que andar com ela no coração. Aleluia, glória a Deus. Certo? No coração. A cada dia devemos colocar ela no coração. É bom andar com a Bíblia? É, vai sair, leva a Bíblia. Bota ela na bolsa. Quando você chegar, está sentado sem fazer nada, abre ela e lê. Se vem para a igreja, vem com a Bíblia. A Bíblia é a tua arma. Né? É o teu instrumento de prática, de regra e de fé. Não tenha vergonha dela. Use ela. A Bíblia, ela é o nosso manual para chegar no céu. Entendendo? Porém, que a Bíblia é uma coisa tão rara que tem países que não podem ter ela. Tem países que não podem ter ela, é proibido ter ela. E existem pessoas que sonham em ter uma Bíblia. Eu conheci um pastor do Ministério Portas Abertas e me mandaram uma carta e disseram que esse pastor fazia 30 anos que era pastor, ensina a igreja, mas ele não tem uma Bíblia. Ganhou uma Bíblia depois de 30 anos. Que lá onde eles estão não podem ter Bíblia. Veja a situação. E vi lugares em que a Bíblia não podia ser possuída, não podia se ter Bíblia, e chegou uma Bíblia uma certa vez, e o que foi que os irmãos fizeram? Os irmãos se reuniram, que são muitos, não tem Bíblia, não tem liberdade para pregar, para evangelizar, não tem verdade para falar de Jesus, mas era lotada o grupo de Deus. Aqui a gente tem toda a liberdade e não lota, mas lá lota. Então o que é que eles fazem? Eles rasgam, eles destacam cada folha da Bíblia. Destaca a Bíblia todinha e dá uma folha para cada irmão. Aquele irmão leva aquela folha da Bíblia para casa e ele lê e tenta gravar aquela folha. No outro dia ele vem e troca com aquele outro. E aí eles vão trocando a Bíblia e chega determinado tempo que todos eles estão familiarizados com a palavra de Deus dessa maneira. Aqui muitos de nós temos Bíblia e nem abrimos ela para ler. Só abre quando vem na igreja. Então a gente precisa atentar mais para essa palavra. Porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos salvou, é a palavra que nos limpa, que nos purifica, é a palavra que nos direciona. É a palavra que nos dá direção, revelação, entendimento, conhecimento, sabedoria. É a palavra que nos guia. É a palavra que nos tira de toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja, porque a palavra, ela é o alimento da fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Então a palavra, ela é o alimento da nossa fé. Sem palavra, não tem ninguém firme na igreja. Por isso que eu digo, leia a palavra, ouça a palavra, coloque em prática, você vai ser um crente forte. Se você assim não fizer, ser um crente, está aqui dentro, mas é fraco e não vai ficar muito tempo não. Infelizmente eu tenho que dizer a verdade.
passa por aqui, até gostou, mas vai embora. Ontem nós fomos evangelizar e chegamos em locais que tinha pessoas que diziam assim: eu passei 14 anos na igreja. Outro disse: passei 15, outro eu passei 5, outro eu passei 6, outro eu passei 7, outro eu passei 3, outro eu passei 4, outro eu passei 2, outro eu passei 6 meses. E está tudo lá fora. Por quê? Porque não colocou em prática a palavra de Deus. Não se alimentou como devia, só ouvia. Estava na igreja, mas não absorvia o que Deus estava dando na sua boca. Então a gente precisa colocar em prática e viver esta palavra para sermos bem-aventurados. Amém, Deus? Amém. Então precisamos levar em consideração isso aí. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Você lê o gibi, não tem nenhum efeito na sua vida. Você vai ouvir alguma coisa ali, aprender, brincar, até sorrir alguma coisa no gibi. Você lê uma revista, você vai ver um assunto que aconteceu ontem relacionado para hoje, tá? Você lê o jornal, os acontecimentos de ontem para hoje. Você lê várias coisas que de certa forma não vão te edificar tanto, vão trazer um conhecimento secular, mas não vão te edificar na tua vida espiritual. Mas a Bíblia não, a Bíblia é diferente. Porque a Bíblia, lá em Hebreus 4,12, veja que tem lá, vamos para lá, aos Hebreus 4,12, aleluia, glória a Deus. Aos Hebreus 4,12, o texto sagrado, que o Senhor diz, usando o escritor aos Hebreus, deixando bem claro uma coisa: porque a palavra de Deus, ele diz, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva. 4:12 da carta aos Hebreus. A palavra de Deus, porque ela é viva. Vê que coisa linda? Porque a palavra de Deus é viva. Vou te dar um exemplo que a palavra de Deus ela é viva. Vou te dar um exemplo agora. Escuta bem essa. A gente foi comprar esse caixa aqui, de R$4.200. Né? Ele estava no nosso coração. A campanha foi feita para comprar ele. Então estava no nosso coração. A foto também estava lá nos grupos, que ia ser ele. Então, quando eu fui para a casa de Rocha para pegar ele, para a gente ir para a cidade, nós estávamos com uma quantia em mãos. Então vamos chamar quem? O dono do caixa, para vir com a gente. Jesus. E aí a gente orou, né? E fomos agora perguntar, ouvir a palavra, para a gente não errar no caminho. Oramos pedindo para que Deus fosse lá, tomasse a frente, movesse o coração do gerente, nos desse a direção exata da loja que a gente ia ter que ir ali e tal. Aí agora vamos ouvir, a gente falou com ele, em oração. Agora vamos ver o que é que ele tinha a falar conosco. Isaías 30 e 25. Alguém pode ler aí? Isaías 30 e 25, quando a gente abriu a Bíblia. Ele me deu a Bíblia para ler. Eu abri a Bíblia, mas disse: não posso ler porque estou sem óculos. Alguém lê para mim? E aí foi lido. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes. Isaías 30 e 25? Isso. Haverá ribeiros e correntes de água. Não é esse, não. Isaías 30 e 25. Nos dias do passado, quando caírem as dores, haverá ribeiros e correntes de água. É isso mesmo. Mas deixa eu ver aqui, isso é uma coisa. Lê o 21 para ver. Vamos lá. Quando te desviares para a direita, Isso, foi o 21, perdão. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Coisa linda, né? 30 e 20. Eu vou explicar para vocês isso aí. A gente abre a palavra, Deus fala conosco lá, antes de sair para comprar. Aí o Senhor diz assim: e os teus ouvidos ouvirão o que? A palavra que está por detrás de ti. Porque a gente está indo, né? Então Jesus está com a gente. Ele vem. Onde é que você quer ir, filho? Vá. Eu estou com você. Eu vou. Né? Você vai ouvir a palavra que está atrás de você. Aí vamos lá. Aí ele diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Parou aí? Então eu entendi o que? Rocha, a gente não pode desviar, tem que ir daqui direto para a igreja, para
a loja, para comprar o caixa. Então a gente vai. Quando a gente está na loja, na primeira loja que entrou, que a gente foi ver ele, que Rocha está observando, eu estou ali, só analisando de longe e tal. Chegou um camarada, com manga comprida assim, chegou assim e assim, o caixa era 4.700. Ele disse assim: eu tenho para você novo, por 3.000 reais. Disse para Rocha. Aí Rocha foi e disse: pastor, ele está dizendo que tem por 3.000. Eu não senti nada. Não senti nada. Mas aí veio a lembrança do quê? Que disse o quê? Não te desvie. Eu não senti nada. E onde é? É aqui, a gente vai lá. Não, é lá em Jaboatão. O prato estava pronto. Talvez a gente voltasse ainda de Isoba ainda. Não é verdade? Se voltasse, né? Estava pronto. 3.000 e você só leva depois de testar. A palavra diz o quê? Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. A gente estava no lugar certo já. Vamos lá. E aí tudo aconteceu ali. Compramos, deu tudo certo. Vai a gente para lá. Tu está entendendo o que é que Deus faz? A palavra é viva e eficaz. Eficaz quer dizer que a palavra de Deus, quando ela sai, ela não é em vão, ela age. Quando diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, está dizendo que ela sai com intenção certa para que é mesmo. Ela é viva e é eficaz. Então ela sai e age. Não tem como ela sair e errar. Ela sai e age. É viva e eficaz. Eficaz fala de eficácia. Algo que sana, que realmente cura, que realmente resolve. Viva e eficaz. E aí ela diz, e mais penetrante do que? Pode ler. Se eu botar aqui no texto aqui, 4 e 12. Aí ele vai lá. Aí ele faz, viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, corta dos dois lados. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E aí ele faz aqui. E do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer isso aqui? Que quando a gente está no cenário onde a palavra de Deus está sendo ministrada, ela sabe de tudo que a gente precisa. E ela vai aonde ela vê que realmente a gente precisa que ela vá. E quando eu estou ouvindo ela, de acordo com o que ela está falando comigo, eu crendo, ela não vai voltar em vão. Porque quando eu creio na palavra, é como se eu segurasse Deus. Deus está preso a mim. Porque ele diz em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que eu a enviei. Vê bem. Então, quando a palavra ela é ministrada, ela não volta vazia. Ela só volta depois que acontece aquilo que ela falou. Está entendendo? E aí ele diz na sequência de Isaías, porque assim como a chuva desce, e molha o chão e faz crescer, relvas, crescer os matos, as plantas e tal, assim é a minha palavra. Então a gente precisa só colocar em pauta isso daí, acreditar e viver a palavra. Aí sim nós seremos bem-aventurados. E precisamos urgentemente colocar em prática na nossa vida, de um modo geral, a igreja, porque